Ministério profético. Será que a gente já parou para perceber que o ministério profético não é nada disso que a gente vê nas redes sociais, esses aproveitadores, esses mercenários, adivinhando o CPF, adivinhando a vida da pessoa? Querido, isso não, ao contrário do que se pensa, não tem nada que diga que esses homens que fazem essas adivinhações são de Deus. E para você olhar, não é porque a adivinhação, o prognóstico dele acertou teu CPF, teu nome, o que tu comeu no café da manhã, não é isso que quer dizer que chancela a vida deste profeta. Eu vou dizer para vocês, queridos, eu há tempos atrás, quando eu não me dava conta de muita coisa que eu entendo hoje como verdade, por falta de uma vida mais aprofundada com Deus, eu achava que muitos desses caras aí, eu me impressionava com isso. Hoje, honestamente, cara, não quer dizer para mim mais nada. Ministério profético verdadeiro é aquele homem, aquela mulher que enxerga nas Escrituras toda a necessidade. Ele tem revelação a partir do conhecimento de Deus pelas Escrituras. E ele enxerga a necessidade de que os homens em todo tempo, em todo lugar, em qualquer língua e nação se arrependam, enquanto ainda é tempo, enquanto ainda há chance de ser aceito pelo Senhor. Meu querido, não se trata de aceitar Jesus, mas se trata de buscar ser aceito pelo Senhor. Há tantos conceitos errados, principalmente eu vou te dizer no meio evangélico, tanta concepção errada. Você precisa aceitar Jesus. Meu Deus, quem sou eu para aceitar a Jesus? A mensagem correta é de você deveria buscar ser aceito por Deus, ser recebido por Deus. E para que isso aconteça, querido, há um pré-requisito para ser aceito por Deus, para ser recebido por Jesus, e chama-se arrependimento, chama-se conversão. Não a um sistema religioso, não participando no hall de uma igreja, não participando necessariamente de uma congregação que você vai se tornar em um filho de Deus, mas tendo uma relação verdadeira, pessoal, estreita com Cristo Jesus, a partir de seu lar, a partir de sua casa, lendo os evangelhos. Meu Deus, nós temos a palavra de Deus, você compra, você baixa na internet. Meu Deus, como uma pessoa hoje pode se negar a conhecer a Deus, a conhecer o Evangelho, a conhecer as Escrituras? Existem cursos e cursos para você se aprofundar no conhecimento das Escrituras, no conhecimento de Deus. Meu Deus, mesmo que você não ache uma igreja para frequentar, para congregar, para comungar, mas você tem conteúdos, milhares de bons conteúdos na internet, de pessoas que se dispõem diante de Deus a serem ferramenta de transformação e de mudança para o mundo, compartilhando suas experiências com Deus. Então não há desculpa para deixar de se aproximar de Deus. Não há desculpa. Então o ministério profético, meus queridos, não é esses caras, porque Jesus disse para a gente olhar, não é para a profecia deles. Jesus disse para a gente olhar para a vida deles, ver se a vida deles era uma vida que fazia jus à eleição que eles dizem ter. Eu sou profeta de Deus. Então ele diz, eu sou escolhido por Deus para ser profeta. Então olhe para uma coisa, como Jesus disse, olhe para a vida dele. Não se preocupe nem com o conteúdo da mensagem, mas olhe para a vida dele. E a maioria destes profetas do tempo atual são cães gulosos. Vivem com um relógio de milhares de reais no pulso, vivem em casas com piscinas, com
10 quartos com mansões, andam nos melhores carrões e acham e dizem que são profetas de Deus. Então nós vamos para as Escrituras comparar o que é ser um profeta de Deus. E eu não vi nenhum profeta, nenhum homem que foi de fato profeta, que não se dizia ser profeta, mas que foi de fato profeta, queridos, vivendo de forma nababesca. Eu não vi. Então eu tenho pesquisado cada vez mais as Escrituras e tenho observado sobre o ministério profético. Então eu percebi também que Deus não se importa com reputação de profeta. As pessoas andam preocupadas com a sua reputação. O que vão falar de mim, o que vão dizer de mim. O profeta, querido, que ele é profeta, se um dia Deus falar o coração dele e diante de todo mundo ele entrar num prostíbulo, ele vai entrar. Atrás de uma vida, de um desviado, ele vai entrar. Ainda que digam dele assim: o que vão pensar de mim? Se alguém da igreja, se alguém me vê entrando nesse prostíbulo. Cara, se Deus falar com ele, se ele tiver certeza, ele entra em plena luz do dia para buscar uma alma que esteja lá dentro. Jesus não foi diferente disso. Jesus foi muito atacado, porque as pessoas que andavam com Jesus eram todas não recomendáveis. Zaqueu não era recomendável. A mulher que entra na casa de Jairo, o leproso, quando ela entra na casa, ela não pediu licença, porque se ela pedisse licença para se encontrar com Jesus, ela, numa ação que a gente pode imaginar que foi ousada, ela fura os bloqueios e se derrama toda a essência aos pés de Jesus. Meu irmão, quanta coisa! Imagina Jesus preocupado: o que vão pensar de mim? Afinal de contas, eu sou o Filho de Deus. Eu não posso deixar que essa mulher, ela vai manchar a minha reputação. O profeta não se preocupa com a sua reputação. O profeta se preocupa apenas em dar honras e glórias àquele que lhe chamou. Imagina, meu querido. Imagina Isaías, cerca de 2 anos, andando com as nádegas de fora. E o Senhor disse: Isaías, ande com as nádegas de fora para mostrar a vergonha de Israel. Imagina, queridos. Deus não está preocupado com a reputação dos profetas. Deus está preocupado que o profeta viva para a sua glória. Se Deus estivesse preocupado com a reputação dos profetas, olhe bem o que Jesus falou a respeito de João Batista. O que vocês viram? Alguém nos palácios, alguém com vestes reais? Não, foi um caniço agitado pelo vento. Aí Jesus disse: foi o maior de todos os profetas que existiram. E comia gafanhoto, mel do campo, e vestia-se com peles de camelos, e o púlpito de João Batista era o deserto. E diz a palavra que as pessoas iam para o deserto. Sabe por que deserto? Porque não tinha espaço para João Batista. Era visto de forma excêntrica, com certeza era visto como um louco, anunciando o reino daquele que havia de vir no meio do deserto. Então imagina o que não pensavam de João Batista, queridos. Um maluco pregando no deserto, um doido, um excêntrico, falando da vinda de um Messias. Que cara mais desqualificado, é um doido falando que vai vir um Messias nesse contexto, nessa vida, desse modo. Um arauto, querido, um arauto de alguém importante, era aquele que anunciava a ida. Ele tinha que ir bem vestido, ele tinha que remeter ao luxo, à glória daquele a quem ele anunciava. E olha como é que se comportava João Batista. E olha como que morre João Batista. De que forma desonrosa João Batista morreu, com a cabeça separada do corpo. E Deus não se preocupou com a reputação de João Batista. Deus não está preocupado com a reputação de um profeta ou de uma profetisa. E eu digo e repito, chamo de profeta e de profetisa aqueles cujo discurso, que é o evangelho de Jesus,
não esteja comprometido em agradar a homens e em agradar a mulheres. Homens que estejam dispostos a jogar sua reputação na lata de lixo, por amor a Jesus, para abraçar quem Jesus abraçaria, para amar quem Jesus ama. E hoje as pessoas estão preocupadas com aparências, com reputação. Muitos dos que estão nas redes sociais não abraçariam um travesti na rua, porque o que vão pensar de mim? Já vão me associar a dizer que eu também, que eu tô levando travesti para a cama. Meu Deus, quando vão aparecer homens e mulheres de Deus, não preocupados com as pedras que irão lhe lançar? Porque imagine, querido Jesus, naquela casa, na casa de Jairo. Imagine Jesus, se ele se preocupasse. O que não vão pensar de mim? No mínimo que eu ando... Jesus era um homem solteiro. O que não vão pensar? No mínimo, eu não posso deixar que essa mulher faça isso comigo. Porque afinal de contas já vão achar que eu, Jesus, estou me deitando com essa mulher. O que será da minha reputação? O que vai ser da minha reputação? Imagina se Jesus fosse impedir, meus queridos. Imagina Jesus fosse impedir a ação dessa mulher. O profeta não se preocupa com sua reputação. Como Isaías não se preocupa com a sua reputação. O profeta se preocupa com a sua condição, com a sua condição diante de Deus. Ele se preocupa absolutamente com santidade e cumprir toda a vontade de Deus para a sua vida, ainda que isso lhe custe a sua reputação. Ainda que isto lhe custe sua reputação, querido. Essa é a vida do profeta. Essa é a vida do profeta. E nós precisamos de uma geração profética que abrace quem precisa ser abraçado, que traga esperança para quem precisa ter esperança novamente. Deus não está preocupado. O Senhor está procurando adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Então Jesus não se importou. Jesus não se importou com a reputação dele. Isaías não se preocupa. Elias não se preocupa com sua reputação. Quando foi viver na dependência e na casa de uma viúva, o que não pensaram de Elias? Que sujeito que vai comer o último pãozinho da viúva e vive com a viúva. Quanta coisa, querido, não rolou em cabeças maldosas. Porque não se pensa isso. Não se pensa isso de uma pessoa que não serve a Deus. Só se pensa coisa maldosa justamente de quem serve ao Senhor com integridade de coração. Quanta coisa não pensaram de Elias? Que sujeito aproveitador. O que será que ele faz à noite? No mínimo deve se alegrar, deve se satisfazer com a pobre viúva. Davi não se preocupa com reputação. Davi não se preocupa com reputação também. Então assim foi com todos os homens de Deus. Então precisamos de uma geração profética, de homens e mulheres que agem como profetas, pregando o Evangelho. E o Evangelho é uma mensagem profética, porque a mensagem profética aponta o juízo de Deus, aponta o tempo da graça e aponta o final do tempo da graça. O dia que a mensagem cessará e que não haverá mais oportunidade. E o verdadeiro Evangelho é esse. Arrependei-vos, o machado já está posto à raiz da árvore. E se não houver arrependimento, se não houver fruto, esse machado vai cumprir a sua tarefa, que é cortar o que não presta da terra. Isso é o Evangelho. Não é Jesus te ama. O Evangelho é levar o homem a entender a sua relação de inimizade com Deus. Ele está inimigo de Deus, ele está apodrecido, ele está morto e precisa urgentemente se arrepender para ser aceito e recebido por Deus. E não receber a Jesus. E hoje fazem de tudo para convencer a pessoa a receber Jesus. Convencer um pecador miserável, mortal, a receber Jesus. Enquanto nós precisamos estar numa condição de arrependimento total e compromisso total para sermos recebidos por Deus. Esta é uma mensagem
profética, o Evangelho.